A maldade é um tema que costuma ser bastante debatido, pois ela busca questionar o motivo de pessoas boas sofrerem. Ela se pergunta por que o mal existe, como o mal começou a existir, por que as pessoas que deveriam estar encarando tais coisas não encaram, e por que as pessoas que não deviam estar encarando essas coisas encaram. É algo que leva várias pessoas a questionarem. Essa questão leva pessoas a questionarem o Senhor. Por causa dessas injustiças que ocorrem no mundo o tempo inteiro, elas começam a achar que Deus é mau, que Deus tem prazer no sofrimento dos outros, que Deus não se importa conosco, que Deus é um sádico, um Deus sádico que tem prazer de destruir a sua própria criação. O que não faz nenhum sentido. Por que alguém criaria algo para depois querer torturar, destruir, matar? E a questão da maldade é algo que muitos não entendem e acabam culpando o Senhor de algo que ele nunca fez. E por causa dessa ideia de que Deus é mau, várias pessoas deixam de acreditar no Senhor. Várias pessoas simplesmente não decidem buscar o Senhor. Elas não têm o desejo de buscar o verdadeiro caráter de Deus, o que ele realmente faz, o que ele realmente é. E elas apenas acreditam no que as outras pessoas falam, de que Deus é mau, de que Deus não se importa e de que a justiça de Deus é falha, achando até que elas fariam melhor que Deus. Mas tudo que elas falam é mentira. Tudo que elas falam é mentira. Porque Deus não é mau. Muito pelo contrário. Deus quer o nosso bem. E por que a gente quer o mal? Porque a gente está no mundo. O mundo é no maligno. E por causa do mundo sendo maligno, todos vão encarar desafios, lutas, angústias. O mundo está entregue a Satanás. E várias pessoas costumam ignorar a existência de Satanás e costumam jogar tudo para Deus. A culpa toda para Deus. Se esquecendo de que Satanás existe. De que ele é o inimigo das nossas almas. De que ele quer nos fazer achar que Deus é mau. Para que a gente acabe ignorando a existência de Satanás. A maldade surgiu no mundo por causa do pecado. E quem é o responsável de trazer o pecado ao mundo foi Satanás, que influenciou Eva a comer a maçã quando Deus disse para não comer. Porque se eles comessem o fruto da árvore, eles saberiam o que é a maldade. E eles começariam a estar inclinados a cometer maldade. Ou seja, se Satanás não tivesse feito nada, eles não teriam conhecido a maldade. A maldade é algo que Satanás colocou na mente humana e que a mente humana começou a continuar a praticar. E a gente tem escolha de abraçar o mal ou não. As pessoas decidem abraçar o mal. Por isso que a gente tem que estar contra os padrões desse mundo. E a maldade atinge tanto as pessoas que de fato fazem mais escolhas, quanto aquelas que buscam viver uma vida de santidade. Porque o inimigo não gosta das pessoas que servem o Senhor. A maldade vai vir para todos, independente se você serve a Deus ou não. E quando você serve ao Senhor, Satanás se ira cada vez mais com você. Porque ele sabe que você está seguindo a verdade. Então as maldades vão ser cada vez maiores. O desafio vai ser maior quando você serve a Deus. E também há questionamento do motivo de Deus permitir Satanás trazer essas maldades. Que é um questionamento que é abordado em Jó. Pois Deus não permite essas maldades à toa. Ele tem um objetivo por trás. Satanás quer lançar essas maldades como uma tentativa de mostrar ao Senhor de que os servos dele iriam se desviar se tal coisa acontecesse. Então ele permite essa maldade vir para testar seus filhos, para ver se eles iriam ou não se afastar do Senhor. E se eles se acolhessem ao Senhor, ele já garantiria um escape. Porque ele não permite nada que ele não garanta uma saída. Não permite nada que não garanta uma saída. Se a maldade fosse de um nível extremo, que a gente não iria aguentar, ele não iria permitir. Ele sabe que pode converter qualquer maldade em alguma coisa boa. Por isso que no fim de cada luta tem algum milagre. Porque Deus quer mostrar a cada dia para o inimigo que ele está errado. De que independente do que ele lançar, se nós confiarmos em Deus, no meio da tempestade, ele vai nos proteger. Ele vai nos levar até onde temos que ir. Também tem a questão de pessoas acharem que a maldade atinge só pessoas que fizeram más decisões. Isso não é verdade. Mas que sim, a consequência do pecado leva à morte. A consequência do pecado faz com que coisas ruins aconteçam para pessoas que continuam praticando. Mas
A gente não pode achar que qualquer coisa ruim que aconteça na nossa vida, ou na vida de outras pessoas, é porque tem um pecado oculto. Muitas vezes é o inimigo querendo oprimir a gente, querendo oprimir tal pessoa. A gente tem que ter cuidado com o que a gente vê. A gente tem que saber o que está acontecendo antes de assumir qualquer coisa. A gente não pode assumir que Deus é mau. Também a gente não pode assumir que tal pessoa fez tal erro para estar passando por tal coisa. Temos que ter sabedoria nessa questão. Nós não podemos culpar o Senhor. Não podemos também assumir que a gente nunca vai encarar uma maldade no mundo. O mundo está entregue a Satanás. Então, independente se a pessoa estiver servindo a Deus ou não, ela vai encarar uma maldade. O inimigo lança maldades a qualquer hora. E a consequência do pecado também vem a qualquer hora. No tempo que a gente menos espera. Mas no fim, Deus faz justiça. Deus faz justiça para seus filhos. Mesmo que a maldade ainda dure um longo tempo, a maldade já vai perder. A maldade vai perder. Porque Deus já venceu essa guerra há muito tempo. Através de seu Filho Jesus, que morreu por nós para nos salvar. Ele sabe que encararemos coisas más. Mas enquanto estivermos com Jesus, nós teremos vitória. Nós teremos vitória. Então não importa o que você encara. Não pense que Deus está te castigando. Não pense que Deus é um torturador. Não pense que Deus é a causa dos seus problemas. É o inimigo que te odeia por estar seguindo o Senhor. Ou que quer que você odeie o Senhor para que você não sirva. Porque tudo que está acontecendo no mundo é porque o inimigo colocou a maldade nesse lugar. A fome é por causa do inimigo, a guerra é por causa do inimigo, a falta de amor é coisa do inimigo. Tudo veio do inimigo. Deus nunca quis que isso acontecesse. Isso aconteceu porque o humano cedeu à maldade. Porque o humano se entregou à maldade. Desde o início. E nós estamos encarando a consequência disso tudo. Que é um mundo mau. Um mundo que não se importa com ninguém mais. Um mundo que quer cada vez mais cometer maldade. Um mundo que quer afastar as pessoas do Senhor. Um mundo que busca a cada dia matar, destruir. Mas enquanto estivermos no Senhor e tendo a consciência de que esse mundo não é o nosso lugar, de que iremos para um lugar bem melhor que aqui, enquanto tivermos a consciência de que o Senhor vai nos salvar, que vai nos levar de volta para casa, enquanto vivemos uma vida dele, se tivermos essa mentalidade, nós vamos ver a justiça acontecer. E nós vamos estar ao lado do Pai, tendo tudo que ele fez por nós. Até aquilo que a gente não viu diretamente. Então não se deixe levar pela maldade que você está encarando. Porque tudo isso é do inimigo. E ele quer que você pense que Deus é mau. Quer que você pense que o mal é maior que o bem. Deus já venceu tudo. O que a gente tem que fazer é acreditar que ele já venceu. Independente do que está acontecendo hoje, independente do que acontecer amanhã, independente do que acontecer depois de amanhã, ele já venceu. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe quando tudo isso aqui vai acabar. Ele sabe quando nós vamos ter um novo começo. Um novo começo onde não haverá maldade, onde não haverá pecado, onde não haverá dor. Nós temos que nos agarrar a essa esperança, porque ele pode purificar tudo, se nós acreditarmos. Se nós estivermos com ele. Se nós o seguirmos e o obedecermos a cada dia. Independente do que acontecer. Independente do que você encarar. Independente de tudo que você ver neste mundo. Independente de todos os traumas, de todas as dores, de todas as angústias que você passar. Confia nele, porque ele vai te ajudar. Se ele não se importasse conosco, nós nem estaríamos vivos. Isso é porque ele se importa. Ele não nos odeia, ele se importa. E é por isso que ele quer nos livrar do mal. Por isso que ele quer que a gente peque cada vez menos. Confia nele. Porque vale a pena seguir ele.